Olá galera, tudo bom? Sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui para prosseguir com o nosso curso de História do Brasil. E desta vez iremos estudar a Era Vargas, período histórico compreendido entre 1930 e 1945, período histórico de grandes transformações, de consolidação da industrialização com apoio estatal, de estabelecimento das leis trabalhistas no Brasil, período histórico em que ocorre também a implantação de um regime ditatorial no país, que ocorre também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O período histórico da Era Vargas é fundamental. É um dos temas mais recorrentes em provas e em concursos que abordam a história do Brasil. É por essa razão que você deve estudar com muito afinco, com muita atenção para esta temática extremamente relevante. Vamos lá então, pessoal. A Era Vargas, vamos colocar aqui na lousa, a Era Vargas, ela perdurou por 15 anos. Era Vargas vai de 1930, a chegada de Vargas ao poder, através da Revolução de 1930. A Revolução de 30 foi um movimento armado, um movimento militar. Contou com a participação do Exército. O Exército apoiou a Aliança Liberal, que destituiu o presidente Washington Luiz, que estava em fim de mandato, e que impediu também a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e entregou o poder nas mãos de Getúlio Vargas, dando início à chamada Era Vargas, que perdurou até 1945. Beleza. Bom, a Era Vargas, ela é subdividida em 3 períodos que apresentam características específicas. É importantíssimo que você perceba os períodos que compõem a chamada Era Vargas e consiga também apresentar as características básicas de cada um desses períodos. Portanto, temos o primeiro período é chamado de governo provisório. O governo provisório vai de 1930 até 1934. Marca a chegada de Vargas ao poder, marca também a ocorrência da Revolução Constitucionalista de São Paulo. O segundo período da Era Vargas chama-se governo constitucional. Governo constitucional. Beleza. Vai de 1934 até 1937. Porque em 37, Vargas deu um novo golpe e implantou a terceira fase de seu governo, chamado de Estado Novo. O Estado Novo é a fase ditatorial da Era Vargas. Estende-se de 1937 até 1945. Bem, então esta é a Era Vargas, período de 15 anos. Vargas é, portanto, o presidente que mais tempo esteve no cargo em nosso país. Lembrando ainda que Vargas retornou ao poder nas eleições de 1950 e governou entre 1951 e 1954, quando ocorreu o seu suicídio no mês de agosto daquele ano. Bom,
Vamos apresentar aqui algumas das características principais da Era Vargas. Características gerais deste período que estendeu-se por exatos 15 anos. Primeira característica, Estado interventor. Ou seja, durante a Era Vargas, nós tivemos uma grande participação do Estado na economia. O Estado passou a controlar de forma bastante contundente as estruturas econômicas, contribuindo, por exemplo, para o processo de industrialização com a criação das indústrias de base em nosso país. Uma outra característica geral da Era Vargas, a tutela estatal, ou seja, o Estado se apresentou como intermediador do conflito entre capital e trabalho. Quando eu digo conflito entre capital e trabalho, eu estou me referindo ao conflito patrões-empregados, burguesia industrial, trabalhadores, operários. Então o governo vai se apresentar como uma espécie de amortecedor desse conflito. O governo vai tentar acabar com a luta de classes. O governo, então, vai adotar essa postura corporativista, vai assumir, portanto, a tutela estatal entre as relações envolvendo capital e trabalho. Aí está corporativismo. O corporativismo é outra característica muito importante da Era Vargas, principalmente no tocante ao período do Estado Novo, quando foram implantadas no Brasil a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, no ano de 1943, inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini, lá da Itália. Industrialização é outra característica básica, afinal, Vargas contribuiu para a criação, entre outras, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Vale do Rio Doce. Atenção, a Petrobras foi criada no segundo governo de Vargas, na década de 50. Por favor, não confundir aqui com a Era Vargas, que vai de 30 a 45. Legal? Outra característica é o nacional-estatismo. É outra característica muito importante da Era Vargas, que você pode ligar aqui com essa questão do Estado interventor. É o nacional-estatismo. Uma outra característica importantíssima da Era Vargas, que assinala então o Estado assumindo a função de conduzir a economia nacional. E o centralismo político, além da legislação trabalhista e sindical, que são duas características, essa daqui e esta outra, duas características ligadas ao período da ditadura, ou seja, ao Estado Novo, que é um período de autoritarismo comandado por Getúlio Vargas. Portanto, pessoal, nós temos uma série de características muito importantes que nos ajudam a compreender a Era Vargas, este importante período da história do Brasil. Vamos começar então pelo princípio, pelo governo provisório de Vargas, a primeira fase da chamada Era Vargas. Vai de 1930 até 1934. Pois bem, senhores, Vargas chegou à presidência da República através de um golpe de Estado, a Revolução de 30. Com o apoio do Exército, Vargas tomou o poder e assumiu as rédeas, assumiu a condução política do Brasil no cargo de presidente. Um presidente num cargo provisório.
até que fossem convocadas novas eleições. Perceba então que o objetivo de Vargas era contornar a situação política, acabar com aquela instabilidade política que levou à ruptura com a política do café com leite, a ocorrência da Revolução de 30 e a instalação de um novo governo. Então seria uma fase de transição até que fossem convocadas novas eleições para aí, literalmente, se colocar os pingos nos is e se estabelecer uma estabilidade política no Brasil. Então é a fase do governo provisório. Nesta fase, Vargas governa o Brasil sem uma Constituição. A Constituição de 1891, a Constituição que vigorou durante a Primeira República, ela foi anulada. Ela foi suspensa até que se convocassem eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte e a redação de uma nova Carta Constitucional. Entre as primeiras ações do presidente Vargas, assim que ele assumiu a presidência, lá no final de 1930, foi promover a intervenção federal nos estados. O objetivo de Vargas era retirar a influência das antigas oligarquias que governavam os estados brasileiros durante a República Velha. Por isso, foram nomeadas pessoas da máxima confiança de Vargas com a função de administrarem os estados. Geralmente, esses interventores federais eram os antigos tenentes, que haviam participado do movimento tenentista. Uma parte desses tenentes apoiou a Aliança Liberal e apoiou a Revolução de 30. Então, uma parte desses tenentes acabou exercendo o cargo de interventores federais nos estados brasileiros. É uma fase de centralização política nas mãos de controle do Estado sobre a economia, da criação do Ministério do Trabalho e das primeiras leis trabalhistas. Veja só que curiosidade interessante. Nós vimos na aula anterior que durante a República das Oligarquias, a República Velha, a questão social era tida como um caso de polícia. Com o advento da era Vargas, isso mudou. A questão social passou a ser encarada como um caso de política. O presidente Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho e acabou aprovando as primeiras leis trabalhistas com as antigas reivindicações do movimento operário no Brasil, que eram a regulamentação do trabalho do menor, do trabalho da mulher, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o descanso semanal, entre outras coisas. E uma outra curiosidade interessante é que o primeiro ministro do Trabalho que o Brasil possuiu foi o gaúcho Lindolfo Collor, avô daquele que seria no futuro o presidente da República, Fernando Collor de Mello. Uma outra característica marcante ocorrida durante o governo provisório de Vargas foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, do ano de 1932, que era uma disputa pela hegemonia política nacional, uma tentativa de São Paulo voltar ao controle político brasileiro. O objetivo básico deste movimento era obrigar a convocação de eleições
para a formação de uma Assembleia Constituinte, por isso, Revolução Constitucionalista, mas também São Paulo esperava organizar esse movimento, contar com o apoio de alguns estados brasileiros para derrubar Getúlio Vargas e voltar ao controle político nacional. Em São Paulo, o dia 9 de julho é um feriado estadual. Justamente uma referência à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que eclodira em 1932. Então você tem lá em São Paulo o surgimento do movimento MMDC, que faz uma referência às iniciais dos nomes dos estudantes paulistas mortos no confronto com a polícia, que apoiava o governo. Então surgiu esse movimento, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então esse é o movimento MMDC que deu origem à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi um movimento militar de São Paulo que esperava ter o apoio de vários estados brasileiros para tentar recuperar o poder político no Brasil. São Paulo não conseguiu o apoio de várias unidades federativas no país. Apenas uma parte de Mato Grosso, o sul do estado de Mato Grosso, que abraçou a causa paulista, que acabou engrossando as fileiras dos revoltosos paulistanos, na luta, paulistanos e paulistas evidentemente, na luta contra o governo federal, contra Getúlio Vargas. Os paulistas, eles reivindicavam, eles protestavam contra Vargas justamente pelo fato de ter indicado um interventor militar e não paulista para governar São Paulo. Os paulistas reivindicavam um interventor civil e paulista para governar o estado de São Paulo. Então eles vão pegar em armas contra o que consideravam uma ditadura de Vargas. Lembrando que Vargas estava no poder desde novembro de 1930, já era julho de 1932 e ainda não haviam sido realizadas eleições. Então nós temos a ocorrência da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então, se aparecer na sua prova, você saiba que a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, foi um movimento da velha oligarquia paulista, contando com o apoio da classe média desse estado, que visava convocar eleições para a formação de uma Constituição, de uma Constituinte, que iria redigir uma nova Constituição para o Brasil, e também buscava o apoio de estados descontentes com a política varguista para tentar, quem sabe, dar uma rasteira no gaúcho e voltar ao poder político no Brasil. Esse era o objetivo de São Paulo. Olha aqui, gente, esta charge que faz uma alusão à Revolução Constitucionalista de São Paulo. É claro que este trabalho de característica propagandística foi produzido pelo Estado de São Paulo. Então faz uma propaganda favorável a São Paulo no contexto da ocorrência da Revolução Constitucionalista. É interessante a gente observar os elementos constitutivos desta peça publicitária, porque nos ajudam a compreender um pouco melhor o que foi este importante movimento. Você pode perceber que existe uma frase no cartaz dizendo abaixo a ditadura. Essa ditadura, segundo os paulistas, era a de Vargas, que havia se instalado no poder, prometendo que haveriam eleições e até então
não as havia realizado. E também a indicação de um interventor federal, militar e não paulista, para governar São Paulo. Você pode perceber que entre os elementos que aparecem na imagem, nós temos um bandeirante paulista, esmagando pelas pernas um minúsculo ditador, que é o Vargas. Então, mostrando que São Paulo poderia esmagar Getúlio Vargas. E São Paulo, baseado no seu passado histórico, usando aqui vultos históricos de São Paulo, os bandeirantes, por exemplo, que segundo os paulistas foram os grandes construtores das fronteiras nacionais. Então, o bandeirante aparece nessa imagem esmagando o pequenino Vargas. E ao fundo você vê um oficial, um militar paulista, empunhando a bandeira do estado de São Paulo. Que então nós percebemos, evocando todo aquele patriotismo, todo aquele sentimento de amor ao Estado para lutar contra o que eles consideravam uma opressão e uma ditadura. Esta outra peça publicitária também é muito interessante. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Ou seja, está convocando os paulistas para a guerra. Guerra contra São Paulo, contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 32, ela durou cerca de 3 meses, ao final dos quais a vitória militar foi do governo federal. Entretanto, foram realizadas eleições no ano seguinte. E ainda em 32, há um detalhe muito interessante. Foi feita uma reforma no Código Eleitoral brasileiro. Com esta reforma, ocorreu 2 novidades muito interessantes. A primeira delas, a criação da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar o bom andamento das eleições. E a outra novidade foi a criação do voto secreto e do voto feminino. Você se lembra da nossa aula anterior sobre a política do café com leite, que naquela época o voto era a descoberto, ou seja, o voto era aberto no Brasil. Com o advento da era Vargas, com a reforma do Código Eleitoral de 32, o voto passou a ser secreto e, mais do que isso, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Então foram realizadas eleições no ano de 1933. Professor, para que foram realizadas essas eleições? O objetivo fundamental era a composição de uma Assembleia Nacional Constituinte, que deveria se reunir para avaliar, votar e promulgar a nova Constituição para o Brasil. E essa eleição de 1933, ela apresentou algumas peculiaridades. Além do voto secreto e do voto feminino, nós tivemos a representação territorial tradicional e a representação classista. O que é isso? Foram eleitos 40 delegados de associações operárias e do patronato. Ou seja, 40 representantes da Assembleia Nacional Constituinte eleitos nas eleições de 1933 eram representantes sindicais e patronais. Uma outra curiosidade muito importante dessa época, meus amigos, foi a eleição da primeira mulher deputada federal do Brasil, que foi a dona Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal eleita no Brasil. Bem, a Constituinte foi formada
e no ano seguinte ocorreu a promulgação de uma nova Carta Constitucional para o Brasil. É a Constituição de 1934, que estabeleceu presidencialismo, federalismo, maior poder para o Executivo Federal, ou seja, para a Presidência da República. Estabeleceu também o voto obrigatório, universal e direto para maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Afinal, as mulheres já haviam conquistado o direito de votar desde o Código Eleitoral de 1932. E a incorporação aqui, do Código Eleitoral e dos direitos trabalhistas na Constituição. As primeiras leis trabalhistas foram criadas ainda durante o governo provisório. Então, elas também foram inseridas na Constituição de 1934, que estabelecia também o direito do ensino público gratuito obrigatório no Brasil. Um outro detalhe muito emblemático da Constituinte de 33, 34, foi que os deputados desta Constituinte elegeram de forma indireta Getúlio Vargas para a presidência da República. Concederam o direito de mais 4 anos de mandato para o presidente Getúlio Vargas, inaugurando o que nós chamamos de governo constitucional. Começa em 34, com a eleição indireta de Vargas na Assembleia Constituinte, e deveria durar até 1938. Porém, em 37, aconteceu um golpe em que Vargas implantou uma ditadura chamada Estado Novo. Por enquanto, vamos analisar as características principais do governo constitucional de Vargas, que foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Então, inaugurando uma nova fase de governo agora, uma fase legitimada. A primeira fase, o governo provisório, ela teve início com um golpe, a Revolução de 30. Agora, a segunda fase da era Vargas, o governo constitucional, iniciou-se de uma forma legítima. Afinal, Vargas fora eleito pela Assembleia Constituinte. Ele foi eleito de forma indireta. Um outro aspecto muito importante para nós compreendermos de que maneira que Vargas foi centralizando o poder político em suas mãos, como é que foi sendo sedimentado o caminho que levou à implantação de uma ditadura no Brasil, é compreender o contexto histórico internacional que vai refletir no Brasil. Esse contexto histórico era assinalado pela ascensão do nazifascismo lá na Europa. 1922, houve a ascensão de Benito Mussolini na Itália. 1933, ocorreu a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha. A consolidação do totalitarismo nazifascista na Europa. Adolf Hitler deu início ao Terceiro Reich lá na Alemanha no ano de 1933. Também na década de 30 ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que é considerada pelos historiadores como um ensaio da Segunda Guerra Mundial, uma vez que as forças que iriam se digladiar na Segunda Guerra puderam testar seus armamentos nesta importante guerra do século XX, que foi a Guerra Civil Espanhola, que contribuiu para a ascensão do general Francisco Franco ao poder naquele país. E nós tivemos também
a consolidação do socialismo na União Soviética, no governo do presidente Joseph Stalin. Então, todas essas características político-ideológicas vivenciadas no mundo, meninos, repercutiu muito no Brasil, com o surgimento de organizações político-partidárias ligadas a ideologias fascistas e comunistas. Tivemos, durante o contexto do governo provisório, o surgimento da AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo de tendência fascista no Brasil, e da ANL, Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência socialista. Portanto, uma característica importantíssima do período do governo constitucional de Vargas foi a grande polarização ideológica. De um lado tínhamos a Ação Integralista Brasileira, AIB, um grupo de tendência fascista, ou seja, de extrema direita, que tinha como principal liderança o literato Plínio Salgado. Olha aqui o lema da AIB: Deus, Pátria e Família. Plínio Salgado e a AIB inspiravam-se na doutrina fascista. De outro lado surgiu a Aliança Nacional Libertadora, ANL, um grupo de tendência socialista, grupos de esquerda, que tinham como principal liderança Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, aquele que liderou a Coluna Prestes nos anos 20, durante a República Oligárquica no Brasil, que estava exilado na União Soviética e que retornou nos anos 30 para liderar a ANL. Grupo que foi colocado na ilegalidade por Getúlio Vargas no ano de 1935. Então você tem essa polarização ideológica. De um lado aqui está o grupo de tendência fascista, a Ação Integralista Brasileira, que tinha como símbolo a letra grega, aqui está, o sigma, que queria implantar no Brasil um governo aos moldes do fascismo de Benito Mussolini. Usava inclusive uma saudação em Tupi-Guarani, Anauê, era a saudação utilizada pelos integralistas, que utilizavam-se desse uniforme verde, camisas verdes, calças pretas, e o símbolo sigma, fazendo aqui uma alusão à suástica nazista. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo. Percebe-se aqui uma característica totalitária do integralismo. Integralismo igual fascismo tupiniquim, fascismo brasileiro. Liderança Plínio Salgado. E de outro lado você tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tendo a liderança de Luiz Carlos Prestes, pregando pão, terra e liberdade, pregando o socialismo, inspirando-se nas características da União Soviética. Aqui nós temos dois importantes membros desse grupo de tendência socialista, Luiz Carlos Prestes e sua companheira Olga Benário, que participaram de um movimento que tentou
derrubar Getúlio Vargas do poder e implantar um governo socialista no Brasil. Esse movimento aconteceu em 1935, em Recife, no Rio de Janeiro, onde membros da ANL tentaram tomar o poder, mas esse movimento acabou fracassado e as principais lideranças da ANL foram presas, entre elas Luiz Carlos Prestes e sua companheira Olga Benário, que inclusive estava gestante, estava grávida, foi presa e acabou sendo extraditada. Ela foi deportada para a Alemanha nazista a mando do governo brasileiro, de Getúlio Vargas e do delegado Filinto Miller, que encaminharam Olga Benário para a Alemanha, entregaram Olga Benário nas mãos da Gestapo. Vamos lembrar que Olga Benário, além de ser comunista, ela também era judia. Então ela acabou sendo enviada para campos de concentração e extermínio, morrendo numa câmara de gás. Mas a filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes sobreviveu. Está viva até os dias atuais e chama-se Anita Leocádia Prestes, professora de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, com a ocorrência dessa fracassada revolta liderada pela ANL contra Vargas, revolta que ficou conhecida posteriormente como Intentona Comunista, Vargas decretou estado de sítio, isto é, estado de alerta total no país. Então, a partir daí, Vargas vai aos poucos enrijecendo o regime, centralizando o poder em suas mãos, acabando com as liberdades individuais. Aqui, a partir de 1935, Vargas começa a governar com estado de alerta, estado de sítio. E aí, finalmente, em novembro de 1937, foi tornado público o chamado Plano Cohen. Que diabos foi esse tal de Plano Cohen? O Plano Cohen, meus amigos, foi uma fictícia ameaça de dominação comunista no Brasil. Um pretexto que foi usado por Getúlio Vargas para a decretação do Estado Novo. Isso em 10 de novembro de 1937. O Plano Cohen, pessoal, na verdade, ele foi criado pelos integralistas. Os integralistas, o grupo de tendência fascista, criou esse chamado Plano Cohen. À época, capitão Olímpio Mourão Filho, ou Olímpio Mourão Filho, um capitão integralista, criou essa fictícia ameaça de dominação comunista. O objetivo era fazer com que a população ficasse insegura e criasse um campo fértil para que o governo Vargas implantasse uma ditadura no país. Só um governo forte, centralizado, autoritário, poderia impedir que o Brasil caísse nas mãos dos comunistas. Percebeu? O objetivo era buscar o apoio da população para que Vargas tivesse plenos poderes para governar. Então vão divulgar na imprensa, através do rádio, a existência desse suposto plano que visava implantar um governo comunista no Brasil, o chamado Plano Cohen. Na verdade, isso aqui foi apenas um pretexto para justificar a decretação do Estado Novo, que inaugura uma nova fase da era Vargas, que é a fase ditatorial do governo Vargas.
gradativamente. Então, Vargas vai enrijecendo o regime político até chegar a 1937, quando foi decretado o Estado Novo, que é o período ditatorial governado por Getúlio Vargas, em que ocorreu a suspensão das liberdades individuais, o combate ao comunismo no Brasil, uma violenta repressão política que se dava através da polícia política de Vargas, que era comandada por Filinto Miller, aquele mesmo quem enviou de mão beijada, né, com um lacinho vermelho de presente, um presente para Hitler, que foi Olga Benário, a companheira de Luiz Carlos Prestes, que foi enviada para a Alemanha, deportada pela polícia política do Estado Novo. E outra característica importante do Estado Novo foi a decretação da consolidação das leis trabalhistas do Brasil, a CLT, no ano de 1943, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, além da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou os soldados da Força Aérea Brasileira, FAB, e da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, para combater na Itália. Portanto, o Estado Novo foi um período ditatorial, em que não se realizavam eleições. Getúlio Vargas indicou interventores para governarem os estados brasileiros. Todos, eu disse, todos os partidos políticos foram extintos. Há um grande personalismo político de Getúlio Vargas nessa época, que vai assumir o controle total do governo do Brasil até então. Nessa fase aí, meus amigos, ocorreu a implantação de uma nova Constituição. É a segunda Constituição da era Vargas. A primeira havia sido em 1934. A segunda foi em 1937. Essa Constituição, ela recebe o apelido de polaca, porque ela foi inspirada na Constituição polonesa e foi redigida por Francisco Campos. Essa Constituição estabelecia centralização política nas mãos do Executivo, fechamento do Congresso, intervenção federal nos estados brasileiros, intervenção do Estado na economia, autoritarismo, censura, repressão, suspensão do habeas corpus para crimes políticos, inclusive pena de morte para crimes políticos. Essa Constituição de 1937. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Como dissemos, ficou conhecida como Constituição Polaca, porque era inspirada na Carta Constitucional Polonesa e também porque polaca era o termo pelo qual eram conhecidas as prostitutas no Rio de Janeiro. Então, é uma forma
pejorativa de se designar essa Constituição arbitrária, essa Constituição opressora que foi outorgada. Essa é uma característica fundamental. Ela foi imposta. A Constituição de 1937 é uma Constituição ditatorial. Portanto, ela foi imposta à nação. Ganhou esse apelido de polaca. O período do Estado Novo é o período de predomínio político de Getúlio Vargas. E existiam vários mecanismos de manipulação e de coerção. O principal mecanismo de manipulação era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP era o órgão responsável por fazer a propaganda governista, a propaganda governamental, criar uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas, alçando a condição de pai dos pobres. Portanto, o DIP tinha essa função de levar até a população brasileira uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas, criando aí aquela máxima que ficou muito popular à época de Getúlio Vargas como o pai dos pobres. É o início do processo de culto à personalidade de Vargas. E ao mesmo tempo que o DIP tinha a função de promover uma propaganda oficial, uma propaganda governamental, tinha também a função de cercear a liberdade de imprensa, de censurar as publicações. No rádio, nos jornais, revistas, só poderiam ter notícias favoráveis ao Estado Novo, favoráveis à figura de Getúlio Vargas. E a educação também é outro importante instrumento utilizado no sentido de se promover uma disciplina do indivíduo, trabalhando bastante a questão do nacionalismo nas crianças. E do ponto de vista punitivo, do ponto de vista coercitivo, vinha a ação da polícia política, tendo à frente o senhor Filinto Miller. Então, gente, era dessa maneira que funcionava o Estado Novo. Porque era um período ditatorial, ok, mas precisava-se do apoio da população. Como é que podemos conseguir o apoio da população? Promovendo uma propaganda positiva do ditador Getúlio Vargas junto à população, demonstrando que esse período não era tão opressor assim, que haviam benesses feitas pelo governo, que o governo merecia o carinho, a admiração da população. Por exemplo, a questão dos trabalhos, as leis trabalhistas, foi utilizada como uma forma de se conseguir uma propaganda positiva para o governo. Então o governo diz, trabalhador do Brasil, nós, do Estado Novo, concedemos para vocês os direitos trabalhistas. O trabalhador tem direito no Brasil. Logo, a função do trabalhador é ser honesto, não fazer greve, não se manifestar, apoiar o governo em todas as circunstâncias. Criar, então, um panorama positivo para a consolidação do Estado Novo. Então, para isso, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai ter uma atuação fundamental, meus amigos. Inclusive, utilizando-se dos meios de comunicação, como, por exemplo, o rádio. O rádio, o veículo de comunicação mais importante do Brasil durante os anos 30, 40, foi utilizado com maestria pelo ditador Getúlio Vargas. Criou, por exemplo, programas que eram transmitidos em cadeia nacional de rádio, que era a chamada Hora do Brasil, e depois veio a se tornar a célebre Voz do Brasil, transmitida até os dias atuais. O Departamento de Imprensa e Propaganda,
criado durante o Estado Novo, tinha uma clara inspiração no Ministério da Propaganda de Hitler. Você vê que essa questão do culto ao personalismo de Vargas tinha uma inspiração na propaganda nazista. Outra característica ainda muito importante do Estado Novo foi o nacionalismo econômico. Vargas, durante esta fase de seu governo, promoveu a consolidação do processo de industrialização no Brasil, criando as chamadas indústrias de base, com capital estatal. Foram criadas, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN 1941, Companhia Siderúrgica Nacional, indústria de base. Que indústria de base, professor? É a indústria que vai criar o sustentáculo para as outras indústrias. Produção de aço, produção de carvão, minério de ferro, petróleo, que veio depois com a criação da Petrobras, já no segundo governo de Vargas. Nesse momento histórico aqui, meus amigos, início da década de 40, nós temos a criação das primeiras indústrias de base, com apoio estatal no Brasil. CSN para a produção de aço, empresa com o controle 100% nacional, que fora criada, isso é importante, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Meninos, percebam aqui que o contexto histórico diz muito acerca dos caminhos tomados pelo Brasil durante esse período. Olha o contexto histórico. 1941, estava rolando na Europa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi travada entre 1939 e 1945. E na Segunda Guerra Mundial, as duas grandes forças beligerantes eram o eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. De que lado o Brasil se posicionou na Segunda Guerra Mundial? Se fosse se basear por uma questão ideológica, o Brasil deveria participar junto ao eixo. Afinal, o eixo é que era composto por países que apresentavam regimes ditatoriais. Alemanha, a Itália, o próprio Japão. Mas o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. Como é que se explica esse fato? É que o Brasil recebeu o apoio dos Estados Unidos para a construção das indústrias de base no país, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então é por isso que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. Temos ainda, além da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, tivemos também a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, destinada à mineração, também no contexto da Segunda Guerra, 1942. Tivemos ainda a criação da Fábrica Nacional de Motores, a famosa FENEME, também a criação da CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, todos durante a fase do Estado Novo. Então essa questão do nacionalismo era muito forte no Brasil no período do Estado Novo varguista. E não só a questão do nacionalismo, com a criação de importantes indústrias de base, a questão do trabalhismo também foi outra pedra de toque fundamental do governo Vargas. Olha aqui a data, 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, um feriado nacional, um dia em que ocorriam desfiles
desfiles dos alunos das escolas brasileiras, mas sobretudo desfiles dos vários sindicatos. O 1º de maio era uma data fundamental utilizada pelo Estado Novo para demonstração de sua grande popularidade. Vargas é o político brasileiro que inaugura o populismo, a busca do apoio das massas populares. Então, essas datas emblemáticas, 1º de maio, o Dia do Trabalho, o 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, o 15 de novembro, o Dia da Proclamação da República, o 10 de novembro, o Dia do Estado Novo, eram ocasiões em que Vargas comparecia, participava desses desfiles, fazia aqueles discursos inflamados, sempre começando com a expressão trabalhadores do Brasil. Era uma forma de buscar o apoio da massa trabalhadora no Brasil, usando os direitos trabalhistas, a CLT, como se fosse uma benesse, ou seja, um presente do governo para os trabalhadores. Então é daí que surgiu a alcunha pai dos pobres, que Vargas acabou conseguindo. Bem, já que estamos falando das questões trabalhistas, é importante citar que o governo assumiu uma postura de controle total dos sindicatos. Então aí surge a expressão sindicatos pelegos, que seriam sindicatos atrelados ao governo, sindicatos que não representavam os interesses dos trabalhadores, mas sim os interesses das classes dominantes, dos patrões e, sobretudo, dos membros do Estado Novo. Então, são sindicatos pelegos, sindicatos atrelados ao governo, logo, sindicatos controlados. Vargas, atenção, essa é importante informação, Vargas é o criador do salário mínimo no Brasil, pessoal. O presidente que criou o salário mínimo, que seria o valor mínimo necessário para a sobrevivência do trabalhador, para que ele conseguisse se manter e sustentar a sua família ao longo dos 30 dias do mês, foi criado por Vargas. E Vargas também promoveu, em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a promulgação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que é uma síntese da política trabalhista de Getúlio Vargas. Agora, uma informação ultra importante, anote aí no seu caderno. A CLT estava restrita ao trabalhador urbano, ou seja, o trabalhador do campo não teve acesso a esses direitos trabalhistas reconhecidos na CLT. O direito, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, descanso semanal, férias remuneradas. Esses direitos trabalhistas foram restritos aos trabalhadores dos centros urbanos, porque os trabalhadores rurais permaneceram órfãos do pai dos pobres. Uma outra medida ainda importante criada durante a era Vargas foi a consolidação da burocracia estatal destinada a administrar os órgãos públicos no Brasil, instituindo-se aí a chamada meritocracia. O que seria essa meritocracia? Seria justamente o acesso a esses cargos públicos mediante a realização de concursos públicos. Então, como é que eram preenchidas essas vagas de cargos públicos antes da criação dos concursos públicos? Ora, essas vagas eram preenchidas por quem tinha QI,
quem tinha quem indicasse, porque haviam verdadeiros cabides de empregos. Na era do Estado Novo, nós temos uma burocratização estatal e o estabelecimento da meritocracia através dos concursos públicos. E o governo também cria o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, um órgão que visava conceder maior agilidade, maior eficiência ao serviço público no Brasil. Bem, meus amigos, agora vamos ver algumas questões relativas à cultura no Brasil ao longo dos anos 1930 e 1940. Eis que já aparece a imagem daquela que foi, sem dúvida, a mais conhecida artista brasileira, se não de nascimento, pelo menos de coração, Carmen Miranda, a pequena notável, que chegou a fazer sucesso na Broadway, fez filmes lá em Hollywood. Vamos lá. Bem, os anos 30 e 40 são conhecidos como a era do rádio no Brasil. O rádio era o veículo de comunicação por excelência no Brasil. E teve uma grande projeção, uma grande expansão com o surgimento de várias emissoras de rádio no Brasil. Rádio Tupi, Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Manrique Veiga, entre outras, por conta do crescimento urbano e o surgimento de uma sociedade de consumo e de massas. Então, o rádio se tornava um veículo de comunicação responsável pela difusão de notícias, propagandas, programas variados, programas de auditório, shows de calouros, transmissões esportivas, o futebol, por exemplo, a participação do Brasil nas Copas do Mundo através do rádio. Transmissão da Copa de 34 na Itália, da Copa de 38, que foi na França, e justamente a primeira Copa do Mundo em que o Brasil conseguira uma atuação significativa, chegando até a etapa final do torneio, ficando em terceiro lugar e tendo Leônidas da Silva, o diamante negro, como artilheiro e principal jogador. Então o rádio era o veículo de comunicação que mobilizava a população brasileira. Todo mundo queria ouvir as notícias através do rádio. Os artistas da MPB ganham uma grande abrangência e uma grande notoriedade nessa época. Vicente Celestino, Francisco Alves, o rei da voz, Carmen Miranda, Aurora Miranda, entre outros grandes representantes, Elisete Cardoso, da música popular brasileira, Marlene, são tantas, eu sou fã de todas. É uma fase gloriosa do rádio no Brasil. Eu que sou um amante de carteirinha do rádio brasileiro, essa fase aqui é gloriosa. Grandes artistas do rádio brasileiro. Inclusive, Aquarela do Brasil foi composta nessa época. Brasil, meu Brasil brasileiro, e por aí vai. E o governo brasileiro, pessoal, o governo brasileiro também utilizou-se do rádio como veículo de se aproximar do trabalhador, de falar ao pé do ouvido do cidadão brasileiro. É por essa razão que surgiram os programas Hora do Brasil, que foi criado pelo DIP. Lembra do DIP? O Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado por Vargas durante o Estado Novo para fazer propaganda do governo e censurar a imprensa? Então, o DIP criou Hora do Brasil, que hoje a gente ouve como a voz do Brasil. É em Brasília, 19 horas. Então, era uma forma do presidente da República, Getúlio Vargas, se pronunciar para a nação.
brasileira. Falar à nação, transmitir os principais atos do governo, buscar o apoio da população. E um outro programa também que ficou famoso no rádio brasileiro, sobretudo na década de 40, foi o Repórter Esso. Repórter Esso, testemunha ocular da história. Repórter Esso que depois fez sucesso também na televisão brasileira. É como se fosse, assim, mal comparando, o Jornal Nacional da época. Legal? Bom, então, Vargas fez aí essa verdadeira declaração de amor ao rádio, porque o rádio era um veículo de comunicação por excelência, era usado como forma de manipulação da população brasileira. Falei agora há pouco da música Aquarela do Brasil, que é uma música de cunho bastante nacionalista. Eu diria até mesmo que essa música, essa canção que fala das potencialidades brasileiras, chega a ser até um nacionalismo ufanista. Quem compôs a Aquarela do Brasil foi Ari Barroso, que inclusive tinha programas de rádio na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, um programa de calouros, um show de calouros. Bem, agora vamos tratar do nacional e do popular no Brasil. Vargas, durante o Estado Novo, adotou medidas no sentido de se promover a construção da nacionalidade, ou seja, defender os ideais de amor à pátria, os ideais de valorização do trabalho, da ordem social, da estabilidade. Por essa razão que as festas cívicas e as comemorações, as competições esportivas eram tão importantes e foram usadas também pelo governo para fazer propaganda, para se projetar positivamente o governo junto à população, dentro desse projeto de nacionalização da cultura brasileira. Por exemplo, é dessa época que Vargas, de forma muito hábil, mostrando uma habilidade política muito grande, ele vai cooptar o apoio das escolas de samba no Brasil. Sim, o carnaval já era tido como uma expressão cultural brasileira e vai ser muito valorizada nessa época. E Vargas, ardiloso, habilidoso politicamente, ele vai usar o carnaval também para fazer propaganda positiva de seu governo. Vargas vai utilizar as escolas de samba para o seu projeto de construção da nacionalidade brasileira. Então, nos enredos das escolas de samba, sempre apareciam coisas abordando aspectos positivos da cultura brasileira. Inclusive, há uma grande valorização da cultura popular nessa época. O samba, o carnaval, a capoeira, meus amigos. A capoeira que durante muito tempo era vista como aspecto de marginalidade, agora não. Agora é tratada como um símbolo legítimo da cultura brasileira. Então é a valorização da cultura popular também muito presente na política do Estado Novo. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, aquelas datas importantes, aquelas festas cívicas, eram momentos em que Vargas aparecia perante a população. 1º de maio, 7 de setembro, 10 de novembro, eram ocasiões, eram datas emblemáticas em que ocorriam desfiles, discursos de Vargas perante a população. No Rio de Janeiro, esses discursos eram realizados no estádio de São Januário,
O estádio do Vasco da Gama. Naquela época não havia ainda o Maracanã. Então, o principal local usado por Vargas para se apresentar para a nação, inclusive na época da promulgação da CLT, em 1943, Vargas o fez no estádio de São Januário, que é o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa imagem aqui, por exemplo, Vargas está cumprimentando a população presente às arquibancadas do Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Esse estádio que foi construído em 1940, portanto, dentro da era Vargas, dentro do Estado Novo. Mas nem todo mundo seguia à risca a cartilha ditada por Vargas e pelo DIP. Havia resistência cultural, havia cultura engajada, uma resistência comportamental. Havia, por exemplo, uma negação do trabalho, uma exaltação da malandragem. Olha a figura do malandro aqui, gente. Malandro é malandro e mané é mané. Então, o malandro seria aquele que negava o trabalho, aquele trabalho disciplinado, metódico, sistematizado. O malandro era aquele que tinha um comportamento mais maleável, indo justamente contra aos princípios defendidos pelo Estado Novo, porque o Estado Novo pregava a ordem, a disciplina e, sobretudo, trabalho. A malandragem seria justamente o antagonismo de tudo isso, porque a malandragem era a negação do trabalho. É claro que a figura do malandro foi criticada, foi combatida durante o Estado Novo, o que pode, por exemplo, ser verificado nas canções. O bonde de São Januário, por exemplo. O bonde de São Januário foi censurada, a primeira versão, que dizia: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu quem vai trabalhar. Veja que a canção está chamando de otário quem trabalha. Que o malandro é o esperto, o otário é quem trabalha. Claro que a canção não foi permitida, ela foi censurada pelo DIP. E aí houve uma alteração na letra da música, que passou a ser: o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vai trabalhar. Veja que há aqui a troca da expressão sócio otário pela expressão operário. Ou seja, indo já de encontro à política defendida pelo Estado Novo, que é a política de estabilidade, de organização, de disciplina, trabalho. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Há muito tempo eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Veja você, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém, digo bem. Ou seja, neste samba temos uma exaltação agora do trabalho. Quem trabalha é que tem razão. Veja como as coisas mudaram de rumo. Isso, lógico, por influência da censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Bem, e agora vamos analisar os fatos que levaram ao final do Estado Novo e, por conseguinte, ao final da Era Vargas. Bem, é importante analisarmos a política externa. Ela nos ajuda a entender os caminhos tomados pelo Brasil, sobretudo a partir de 1941. Veja só, em relação à política externa brasileira, o Brasil
apresentava relações econômicas e diplomáticas com a Alemanha e com os Estados Unidos da América. Perceba que no início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil permanecia com uma postura de neutralidade. Perceba que havia uma relação econômica e diplomática tanto com o lado dos países do eixo, com a Alemanha, tanto quanto com o lado dos aliados, com os Estados Unidos. Na verdade, essa postura pragmática do governo Vargas se explica num jogo político em que o Brasil esperava conseguir dividendos econômicos. Qual era a grande preocupação do governo Vargas até então? Era consolidar o processo de industrialização do Brasil. Mas para isso, para poder promover a criação das indústrias de base no Brasil, precisávamos de capital e tecnologia. E quem é que poderia dar esse capital, essa tecnologia, para que o Brasil pudesse criar as suas tão sonhadas indústrias de base? Ou a Alemanha nazista, governada à época pelo ditador, pelo Führer Adolf Hitler, ou então a nação norte-americana, os Estados Unidos, governados à época pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Então o Brasil foi muito habilidoso politicamente. O Brasil negociava com os dois lados. O Brasil estudava uma cooperação técnica tanto com a Alemanha ou com os Estados Unidos. Quem garantisse uma melhor oferta ao Brasil levaria. Os Estados Unidos vão dar uma pressão no Brasil para que o Brasil decidisse de que lado iria apoiar na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai se definir pelo lado dos aliados. Inclusive, aqui um pequeno parênteses, podemos até dizer, alguns integrantes da burocracia do Estado Novo, alguns membros da cúpula governamental, eram simpatizantes de regimes totalitários do nazifascismo. Filinto Miller, por exemplo. Filinto Miller visitou a Alemanha por ocasião em que Olga Benário foi deportada. Então existiam alguns componentes da cúpula governamental que eram simpáticos. Não estou dizendo que eram nazistas, mas que pelo menos fossem simpáticos à causa do nazismo. Mas em 41 isso vai mudar, porque em 41 o Brasil vai definir o lado a apoiar na Segunda Guerra Mundial. Em 41 acontecem alguns afundamentos de navios brasileiros bombardeados por submarinos alemães. Durante o início do conflito, o Brasil continuou abastecendo regularmente a Europa e alguns navios brasileiros foram afundados. Isso levou a um grande clamor por parte da população que essas vidas não ficassem ceifadas em vão, que o governo tomasse providências. E o governo vai declarar guerra ao eixo no ano de 1942. Em 1942, então, o Brasil declara guerra aos países do eixo. E as organizações de alemães, italianos e japoneses aqui no Brasil passam a ser perseguidas, algumas fechadas. O caso emblemático que a maioria das pessoas sabe, por exemplo, é que em 1942 o Palestra Itália teve que mudar a sua razão social, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. Em São Paulo, o Palestra Itália passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras.
E lá em Belo Horizonte, passou a se denominar Cruzeiro Esporte Clube, numa clara referência à posição que o Brasil tomara em relação à Segunda Guerra Mundial, com apoio aos Estados Unidos e a declaração de guerra contra os países do eixo. Como já dissemos, o apoio dos Estados Unidos foi fundamental para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a produção de aço em Volta Redonda. Os Estados Unidos forneceram capital e tecnologia para o Brasil criar a sua companhia siderúrgica. Em troca, o Brasil apoiou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, cedeu o litoral brasileiro para a construção da base de Natal, no Rio Grande do Norte, e ainda o Brasil acabou participando da guerra, enviando 25 mil soldados, os pracinhas, a cobra vai fumar, era o lema da FEB, porque acreditava-se até então que era mais fácil ver uma cobra fumando do que um brasileiro na Segunda Guerra Mundial, nos campos de batalha. Ah é? Pois então agora a cobra vai fumar. E o Brasil enviou 25 mil soldados para combaterem na Itália. Tivemos uma participação importante, batalhas de Castelnuovo, batalha de Monte Castelo, com a participação do Exército Brasileiro, da Força Expedicionária Brasileira, soldados da FEB. E também durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o surgimento da figura do soldado da borracha. Quem é que foi o soldado da borracha? Foram brasileiros, notadamente nordestinos, que foram enviados para a Amazônia com o objetivo de coletarem o precioso látex, material fundamental para a continuidade da Segunda Guerra Mundial, na medida em que o Japão havia bloqueado a produção de látex na Malásia. Então aí os aliados precisavam do precioso látex para a produção da borracha. Os Estados Unidos vão fazer um acordo com o Brasil, Tratado de Washington, e aí o Brasil vai enviar os nordestinos para coletarem o precioso látex. Esses foram os famosos soldados da borracha. Muito bem. A própria participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial criou o chamado paradoxo do Estado Novo. Por que paradoxo? Porque veja, meus amigos, o Estado Novo era uma ditadura, perfeito? Ok. Mas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou junto aos aliados, que via de regra eram democracias, com exceção, é claro, da União Soviética de Stalin. Mas os outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, eram democracias. Então, esse fato cria o paradoxo do Estado Novo. Porque, veja, como é que internamente o Brasil é uma ditadura, onde não existe liberdade política, onde há uma grande opressão às liberdades, onde existe censura, onde vigora uma Constituição outorgada, a Constituição Polaca de 1937, e lá fora, lá na Itália, na Europa, o Brasil guerreia contra outras ditaduras. É um paradoxo. Quando o exército brasileiro volta, ele vai exigir a saída de Vargas. Nós temos nessa época também, meus amigos, o aumento da insatisfação popular ao governo ditatorial. Então isso faz com que gradativamente Vargas vá promovendo uma liberalização política do regime. Gradativamente ele vai acabando com a censura, depois ele vai fazer
vai restabelecer o direito do habeas corpus, todas essas medidas visando a redemocratização. Em 1943 acontece uma importante ação de oposição ao governo ditatorial de Vargas, que foi o manifesto ou movimento dos mineiros. O movimento dos mineiros aconteceu em 1943, onde a população de Minas Gerais mostrava o seu repúdio a este governo ditatorial de Vargas. Você sabia que entre os signatários do movimento dos mineiros estava ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade? Pois é, eles também estavam encabeçando o movimento dos mineiros em prol da redemocratização do Brasil, né? Em prol do restabelecimento da democracia em nosso país, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil apoiava os Estados Unidos, apoiava os aliados. Então, gradativamente, Vargas vai promovendo uma liberalização do regime político. Gente, Vargas foi um político extremamente habilidoso. Vargas foi um grande estadista e ele adotou uma postura bastante pragmática. Vargas visava conseguir dividendos políticos significativos em cada situação diferente. Quando interessava ser um político ditador, ele foi. Quando interessava ser um político mais democrático, ele foi. Quando era mais interessante ser populista, pai dos pobres, ele foi. Quando era interessante conquistar o apoio das elites, ser a mãe dos ricos, ele também fez esse papel. Vargas tinha muitas faces. Vargas foi um político bastante pragmático. Ele soube como ninguém a arte de fazer política no Brasil de meados do século XX. Perfeito, meus amigos? Então Vargas adotou posturas diferenciadas ao longo de seu mandato presidencial. Quando interessou assumir uma postura de extrema-direita, implantar um regime ditatorial, o Estado Novo, ele fez. Quando interessou se aproximar dos Estados Unidos, um país governado por uma democracia, para conseguir dividendos políticos e econômicos e implantar as indústrias de base, ele o fez. Quando ele ficou isolado politicamente e precisou do apoio, vejam só vocês, dos comunistas no Brasil, ele também o fez. Vargas foi um político extremamente maquiavélico. Quando eu digo maquiavélico aqui, não é num sentido pejorativo, é no sentido de dizer que Vargas foi um grande estadista e que soube como ninguém contornar as situações extremamente complicadas que, por vezes, ele acabou se envolvendo. Ao final do Estado Novo, isto é, em 1945, acontece uma organização partidária no Brasil. Vocês acompanharam na nossa aula de hoje que durante o Estado Novo, quantos partidos existiam no Brasil? Nenhum. Nenhum partido político. Todos os partidos políticos foram extintos. Inclusive a AIB, que era a agremiação que apoiou a implantação do Estado Novo. Você se lembra que o Plano Cohen foi criado pelos integralistas, pelo capitão Olímpio Mourão Filho. No entanto, os integralistas não ocuparam o poder como eles imaginavam. Tanto é que os integralistas tentaram derrubar Getúlio Vargas.
Mas essa revolta acabou fracassada, Vargas fechou a AIB e ainda exilou Plínio Salgado, que era o principal líder da AIB, acabou indo para Portugal. Pois bem, durante o Estado Novo, não tivemos nenhum partido político no Brasil. Mas, com o final da Guerra Mundial, em 1945, a vitória dos aliados, o Brasil gradativamente foi se reorganizando do ponto de vista político. Isto é, gradativamente o Brasil foi tendo uma redemocratização. Tivemos, por exemplo, a aprovação da Lei Agamenon, que exigia a existência de partidos nacionais. Os partidos não poderiam ficar restritos a algumas localidades. Eles precisavam de representação nacional. E se estabeleceu também, para o dia 2 de dezembro de 1945, eleições para o Congresso Nacional e para a escolha do novo presidente da República. Veja, o Brasil havia tido a última eleição presidencial no ano de 1930, eleição que Vargas perdeu, como vocês muito bem sabem, porque Vargas chegou ao poder através de um golpe, a Revolução de 30. Pois bem, 15 anos se passaram, então agora seriam realizadas novas eleições presidenciais no Brasil. E aí se formam vários partidos. O DN, o partido da oposição liberal ao governo Vargas, reunindo empresários, setores da imprensa, União Democrática Nacional, um grupo oposicionista a Vargas e ao trabalhismo. Temos também a criação do PSD, um grupo composto pelas oligarquias regionais, industriais e banqueiros. PSD, partido que vai também estar ligado a Vargas. É um partido de empresários, de capitalistas, de banqueiros. PSD. E por outro lado, também o Partido Trabalhista Brasileiro, este sim, fundado por Vargas, baseado na política do trabalhismo. Aquela velha frase de Vargas, o pai dos pobres. Então, a criação do PTB, partido que está até hoje em vigência, em funcionamento, criado por Getúlio Vargas. E o Partido Comunista Brasileiro, o partido que tinha como principal representante Luiz Carlos Prestes, partido que estava na ilegalidade, retorna em 1945. Vale dizer aí, gente, que durante praticamente todo esse período do Estado Novo, Luiz Carlos Prestes esteve preso nos porões da ditadura do Estado Novo. Podemos citar também o Graciliano Ramos, o grande escritor Graciliano Ramos, que escrevera Memórias do Cárcere e também foi preso pela ditadura de Getúlio Vargas. Aqui, em 45, esses comunistas são libertados. E o interessante é que Luiz Carlos Prestes foi candidato a senador e venceu. Venceu as eleições de 45, tornando-se senador. O interessante é que nesse contexto histórico, pós Segunda Guerra Mundial, por volta do mês de outubro, novembro de 1945, surgiu um movimento muito interessante, chamado queremismo. O que seria esse movimento? Um movimento supostamente popular, mas que, na verdade, fora articulado pelo Partido Comunista Brasileiro, que visava obter a autorização para que Vargas pudesse concorrer à presidência da República.
pudesse continuar como presidente. Queremos constituinte, mas queremos Getúlio. Esse é um movimento queremista. Só que esse movimento, evidentemente, não deu certo, porque os militares, quando retornaram da Segunda Guerra Mundial, pressionam Vargas e vão depô-lo, vão afastá-lo da presidência da República. Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, juntamente com a alta cúpula militar, o general Mascarenhas de Moraes, temos também o brigadeiro Eduardo Gomes, que era a principal autoridade da aeronáutica do Brasil, vão pressionar. O Supremo Comando das Forças Armadas do Brasil vai pressionar Vargas e vai afastá-lo da presidência da República. Quem vai terminar o mandato é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí você pode dizer assim, mas professor, peraí, alguma coisa está errada. Quando os militares afastaram Vargas da presidência da República em 1945, por que o vice não assumiu? Simples. Não havia vice, meus amigos. Vargas governou sozinho esses 15 anos. Não havia a figura do vice-presidente. Aí você me pergunta, por que o presidente da Câmara dos Deputados então não assumiu? Ou o presidente do Senado? Meus amigos, o Estado Novo foi um período ditatorial e o Congresso Nacional estava fechado. Então, quem vai assumir a presidência da República é o presidente do STF, à época, José Linhares. Ele assume a presidência até a realização das eleições e até a posse do próximo presidente. Então, o que resta a Getúlio Vargas? Enfiar a viola no saco e cantar numa outra freguesia. Na verdade, Getúlio Vargas acabou sendo eleito senador por vários estados brasileiros. Na época, a legislação eleitoral permitia isso, e Vargas acabou sendo eleito senador, mas teve uma atuação muito fraca no Senado Federal, preferindo se internar por livre e espontânea vontade em sua fazenda, lá em São Borja, na fazenda de Itu. Vargas, então, retorna para a sua fazenda, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas não é definitivamente, porque em 1950 ele volta, e o que é pior, volta nos braços do povo. Olha o populismo aí, gente. Vargas, em 1950, se candidata à presidência da República e é eleito pelo voto direto, com o apoio expressivo da população, enfatizando esse caráter populista, que foi uma característica marcante de Vargas em todas as suas fases de governo. Pois bem, gente, terminamos aqui a análise do governo de Getúlio Vargas, a chamada Era Vargas, abordando as 3 etapas que a compõem. Governo provisório entre 1930 e 1934, governo constitucional entre 1934 e 1937 e Estado Novo entre 1937 e 1945. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.